Um homem saiu do seu posto de serviço e no meio do caminho simplesmente desapareceu. Ele foi considerado falecido, mas anos depois, uma mensagem foi recebida por uma estação de rádio, o que trouxe ainda mais mistérios sobre o que realmente aconteceu com ele. Hoje vamos falar sobre o mistério de Carl Jesse. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já, pedimos o seu like e que você deixe um comentário. Pode ser se já conhecia essa história, algum detalhe que eu não comentar, ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal. Esse tema, inclusive, foi retirado dos comentários e todas as sugestões são consideradas para um futuro vídeo. Verifique também a possibilidade de se tornar membro. Existe mais de um nível. No nível perito, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao conteúdo. E existe também a ferramenta Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. Sobre a história de hoje, Carl Robert Jesse era o filho mais novo de Leonard Jesse e Martha Schneider Jesse. Ele também tinha mais dois irmãos mais velhos, Walter e Harold. Infelizmente, nenhuma das fontes menciona qual a data de nascimento dele, mas o que pudemos apurar é que ele nasceu em meados dos anos 40, em Monroe, Wisconsin, Estados Unidos. Também não há muitos detalhes sobre a sua vida durante a infância até a adolescência. O que é informado nas matérias é que ele é formado em astrofísica. E ele, como um dos seus primeiros empregos, foi operador de telescópio no Observatório Nacional Kitt Peak, localizado no Arizona. Nessa época, ele tinha um colega de laboratório que sempre o acompanhava durante os seus estudos, um homem chamado Frank Risley. O Frank afirmou que o Carl era uma pessoa muito legal, porém ele se tornava sem paciência e chato quando ficava entediado, chegando a ser até intolerante algumas vezes e irritado com pequenas coisas. O Frank, o amigo, era alguém mais experiente no ramo e no tempo em que passou junto com o Carl, ele contou sobre quando ele, o Frank, esteve na Antártida trabalhando nos observatórios que existem lá, e essa conversa acabou aguçando a curiosidade do Carl, que logo se interessou por participar desse tipo de pesquisa. Pouco tempo depois, o Carl foi admitido pela National Bureau of Standards, atualmente conhecido como NIST, Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. E o Carl foi designado para trabalhar para o CRPL, que é uma sigla para o Laboratório Central de Propagação de Rádio. Então, no final de 1964, ele foi enviado para a estação chamada Ionosphere Forward Scatter, que faz parte de uma estação chamada BIRD, na Antártida. A Antártida, também conhecida como Polo Sul, é o continente mais meridional e menos populoso do planeta Terra, localizado quase que inteiramente dentro do Círculo Polar Antártico. É o quinto maior continente, porém, devido ao seu clima extremamente gélido e condições inóspitas e secas, é um dos lugares com menos vida terrestre no planeta, pois quase toda a sua superfície é coberta por uma grossa camada de gelo e neve. Para se ter uma ideia, a temperatura mais baixa já registrada lá foi de 94,7 graus Celsius negativos, e a temperatura mais quente foi de apenas 10 graus Celsius. A média é de 40 graus Celsius negativos. O local não pertence a nenhum governo. Na verdade, 29 países entraram em um acordo para governar a região, que foi nomeada como Organização do Tratado da Antártida. E sempre que uma decisão precisa ser tomada, todos são consultados. Atualmente existem lá algumas estações de pesquisa, onde pesquisadores de todas as partes do mundo podem residir com um único fim: estudo.
não é permitido fazer nenhum tipo de exploração ou mineração. Devido às condições extremas, os meios de transporte são escassos e, na sua maioria, é feito através de aeronaves que vão até o local somente durante o verão, quando as temperaturas são mais amenas. Mas durante 6 meses, ou seja, entre o outono e o inverno, não há nenhum meio de transporte e os funcionários e pesquisadores dessas estações de estudo são obrigados a se virarem por conta própria, mesmo em casos de emergência. Porém, é importante deixar claro que essas estações são completas, com vários ambientes, inclusive alas médicas, e sempre contam com um médico para que seja consultado em caso de urgência. Quanto à população, ela varia de acordo com a estação do ano, sendo em média 1.200 pessoas no verão e cerca de 300 a 200 pessoas na época do inverno. Mas são pessoas, na verdade, passageiras, né? Uma população residente fixa não existe. Com esse contexto, podemos então voltar a falar do Carl Disch. O Carl foi contratado pela estação como físico ionosférico, que de maneira bem resumida e superficial, é um cientista que estuda e explora as reações de íons e elétrons que ocorrem na região da ionosfera na atmosfera terrestre. E também é com esse estudo que se analisa a propagação de ondas eletromagnéticas, como por exemplo das ondas de rádio usadas para comunicação. Devido à sua profissão, o Carl eventualmente tinha que sair dessa base principal da estação e caminhar até um local chamado Prédio de Ruídos de Rádio, que de acordo com as fontes ficava a cerca de 2 quilômetros de distância. Ele precisava ir até esse prédio para dar continuidade a alguns estudos e como o ambiente do caminho era muito perigoso, todo esse caminho tinha uma linha de mão, que é uma espécie de corda, um cabo de aço que se estende durante todo o percurso, onde a pessoa se prende com correntes, cordas ou simplesmente segura com as mãos e caminha usando como guia. Isso evita que mesmo com o clima tempestuoso e baixas condições de visibilidade, a pessoa não se perca e chegue com sucesso no destino final. Durante o período em que o Carl ficou na estação, ele teve que fazer esse percurso mais de 25 vezes e ele não teve nenhum tipo de problema. Porém, quando foi no dia 8 de maio de 1965, ele saiu do prédio principal da estação por volta das 9h15 da manhã em direção ao prédio de ruídos de rádio. Todo esse percurso ele fazia em média em 30 minutos. Porém, às 10 da manhã, 45 minutos depois, ele não chegou no seu destino. Quando foi às 10h15, uma hora depois da sua saída, um pequeno grupo de busca saiu em um veículo para vasculhar o caminho, seguindo a área da linha que era a guia. Às 11h30, eles encontraram um rastro que pertencia ao Carl. Esse rastro indicava que, aparentemente, o Carl tinha se desprendido dessa linha de mão, a linha guia, e seguiu em direção ao oeste. Porém, esse grupo que fez a busca, ele tinha pouco combustível e teve que voltar para abastecer os veículos. Às 13 horas, a estação de Bird emitiu um alerta informando que o Carl Disch estava desaparecido. Outros cientistas e funcionários que estavam presentes se juntaram então às buscas enquanto aguardavam suporte das autoridades. Um novo grupo saiu para tentar localizar o Carl às 15 horas, mas naquele dia havia muitos ventos fortes, cerca de 60 km por hora, e uma grande quantidade de neve estava caindo. Isso acabou cobrindo, apagando os rastros do Carl, e por isso as equipes não tiveram sucesso em conseguir encontrar a trilha dele para seguir. Eles tiveram então que voltar para a estação principal, e isso já era 18h15. Às 19 horas, um novo grupo saiu. Eles decidiram verificar os prédios de abastecimento, as alas de emergência, até áreas de descarte de lixo, mas não encontraram o Carl. Às 19h50, todos que estavam presentes na estação, sendo ao todo 29 integrantes, que eram 19 militares, 8 cientistas e até um cachorro chamado Gus, saíram e fizeram uma busca com uma corrente humana, um andando do lado do outro, de braços dados, seguindo juntos por cada passo, e verificaram toda a área ao redor onde o Carl
pode ter passado, tudo minuciosamente. Alguns sinalizadores chegaram também a serem disparados a cada 30 minutos da torre de comando e holofotes foram montados ao redor da estação principal em uma tentativa de sinalizar o caminho caso o Call estivesse perdido e precisasse de uma direção. Mas depois de algumas horas, os sinalizadores foram dados como inúteis, pois havia baixa visibilidade do céu por conta da neve, e então decidiram parar de usá-lo. Quando foi no dia seguinte, as buscas ainda continuaram. O grupo era composto principalmente por 8 homens fortemente equipados, divididos em 2 veículos, com provisões e combustível para uma semana. Eles fizeram buscas contínuas por um raio de 5 quilômetros, seguindo para o sul da estação, mas também não foram capazes de encontrar nenhum vestígio do Call. As buscas por ele continuaram por mais 3 dias e contaram com a ajuda da Marinha e todas as direções em um raio de mais de 10 quilômetros. Foi verificado, mas não houve sucesso. Nesse período, houve uma grande tempestade intermitente com ventos de mais de 80 km por hora e com quase zero visibilidade devido a uma nevasca pesada, causando quase que uma escuridão sazonal total, chegando a uma temperatura negativa de 61 graus, o que forçou as equipes de busca a procurarem abrigo e interromperem a procura pelo Call. No dia 13 de maio, 5 dias depois, o Call foi declarado já como sem vida. Pois, embora ele estivesse usando roupas adequadas para aquela região, foi entendido que ele não teria conseguido sobreviver tanto tempo sem comida, sem água, sem um abrigo para as baixas temperaturas e tempestades. No dia 14 de maio, foi realizada uma cerimônia em sua homenagem por seus familiares na sua cidade natal, em Wisconsin, e também uma outra cerimônia dentro do Laboratório Central de Programação de Rádio, onde ele trabalhava na época. Essa cerimônia foi presenciada pelos seus amigos da estação. Menos de 3 meses depois, um novo desaparecimento misterioso aconteceu. Dessa vez, o cachorro da estação, o Gus, desapareceu misteriosamente. Quando a primavera chegou, houve um tempo mais ameno, um céu mais limpo e o derretimento das camadas de gelo. E mesmo com todo esse tempo que tinha passado, novas buscas foram realizadas na esperança de localizar pelo menos o que havia restado do Call e dar um desfecho para a família. Mas nada foi encontrado e a falta de uma localização, mesmo depois dele considerado falecido, trouxe um ar de mistério para o que pode ter acontecido com ele. No momento do seu desaparecimento, a temperatura era de 43 graus negativos e mais tarde, no fim do dia, chegaram a 62 negativos. Os ventos chegaram a 65 km por hora e acredita-se que o Call não tenha se prendido usando uma corda, tenha só segurado na linha guia com as mãos para andar pelo caminho e em algum momento ele acabou sendo arrastado pelo vento ou se desprendido e devido à baixa visibilidade ele não conseguiu se localizar para voltar para a linha guia e por isso ele teria vagado por um longo tempo à procura de ajuda e acabou sucumbindo em algum lugar. Mas há quem acredite que na verdade ele também possa ter se soltado propositalmente. Nessa teoria, foi levantado que ele possivelmente era um espião que trabalhou na estação para conseguir roubar dados das pesquisas de outros países, e assim que conseguiu, ele foi resgatado. Porém, existe a teoria de que o Call teria ficado cansado da convivência com seus colegas da estação, depois de umas discussões por um jogo de cartas, e pouco tempo antes de sair, ele inclusive teria jogado as cartas sobre a mesa, muito irritado, e nessa teoria, ele simplesmente teria largado a linha guia e saído vagando por conta própria, sobrevivendo em algum canto sozinho. Porém, é uma das teorias mais difíceis de se acreditar, porque seria um motivo muito simples para algo tão drástico. E também sobre o tempo em que ele ficou desaparecido, sem suprimentos, seria impossível que uma pessoa vivesse. Independente das teorias, algo muito estranho posteriormente aconteceu, o que aumentou ainda mais o mistério sobre o seu desaparecimento. Em 1971, uma estação chamada McMurdo, uma estação de pesquisa localizada na Antártica, recebeu uma mensagem de rádio onde alguém
se identificou como Call Dish. E essa mensagem dizia, abre aspas, sou Call Dish e para o mundo já estou morto. Eles acham que meu corpo é só mais um ponto congelado na superfície deste continente branco. Mas eu digo a vocês que eu, Call Dish, estou vivo. E não pense por nenhum momento que o meu desaparecimento foi um erro, pois foi tudo planejado e eu fui obrigado a fazer isso. Eles me atormentaram e me entediaram com suas vidas e eu os deixei. Era um sábado à noite, há 6 anos atrás, quando eu saí pela porta da estação e nunca mais voltei. Eles me procuraram como eu sabia que fariam. Eles seguiram os meus passos durante vários quilômetros, mas nunca me encontraram. E nenhum deles se deu conta de que eu havia os enganado. Eles se renderam e com isso eu me libertei deles. Eu sou Call Dish, o homem mais solitário do mundo. Não tem sido uma tarefa fácil me sustentar durante 6 anos. Às vezes, eu quase me tornei louco por conta do barulho interminável dos ventos. E às vezes, eu começo a desejar estar novamente na presença da companhia humana. Mas, logo, eu me desprendo desse desejo, pois eu lembro que os meus semelhantes, humanos, me atormentam, me desprezam e me traíram, até mesmo aqueles que eu amei. Sei que parece imprudente eu me submeter voluntariamente a tantas dificuldades e solidão. Fecha aspas. De acordo com as fontes, a mensagem era maior e existem outros detalhes, mas nenhuma das fontes comenta quais seriam esses detalhes e o que mais ele falou. Embora a pessoa que transmitiu a mensagem tenha se identificado como Call Dish, desaparecido 6 anos antes, não há informações sobre quem teria feito essa transmissão e nem de onde ela partiu. Essa transmissão já foi inclusive considerada questionável, já que até para os melhores especialistas não seria possível o Call Dish sobreviver tanto tempo sozinho, sem abrigo, em meio a esse tipo de ambiente inóspito e mais difícil do nosso planeta. Entretanto, ao longo dos anos, várias testemunhas das estações de pesquisa diferentes afirmaram que teriam visto um homem caminhando acompanhado de um cachorro e que em pouco tempo os dois simplesmente desapareciam em meio à paisagem, sem deixar rastro, quase que como uma visão fantasmagórica. Existe também a teoria de que o Call tenha sido vítima de abdução alienígena e por isso ele nunca mais foi encontrado, e a teoria que de alguma forma ele tenha conseguido enviar uma mensagem de algum outro plano existencial, como se alguém falecido conseguisse, através das ondas de rádio, se comunicar com alguém vivo. De qualquer modo, até hoje não existe uma resposta clara nem para o que teria acontecido com Call Dish em maio de 1965. O seu paradeiro ainda é considerado um completo mistério e não se explicou quem e da onde essa mensagem foi enviada. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.